Deus sustenta Elias na seca, uma narrativa de fé e provisão. Em meio à terrível seca que assolava Israel nos dias do rei Acabe, a palavra do Senhor veio a Elias de maneira clara e direta. Elias, o profeta de Tisbê, já havia ousado confrontar Acabe, anunciando a paralisação das chuvas e do orvalho. Agora, Deus o instruía: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá da água do riacho, e eu ordenei aos corvos que o alimentem ali. Sem hesitar, Elias obedeceu prontamente à voz do Senhor. Ele sabia que a obediência era a chave para a provisão divina. Assim, o profeta se dirigiu ao riacho de Querite, onde, milagrosamente, corvos traziam pão e carne pela manhã, e pão e carne à tarde, e ele bebia da água do riacho. Que cena extraordinária! Deus usava criaturas inesperadas para sustentar seu servo, demonstrando que seus caminhos são sempre mais elevados que os nossos. No entanto, a seca se intensificava, e depois de algum tempo, o riacho de Querite secou. Elias poderia ter se desesperado, mas a palavra do Senhor veio novamente a ele: vá depressa para Sarepta, na região de Sidom, e fique por lá. Eu ordenei a uma viúva que ali mora que o sustente. Mais uma vez, Elias obedeceu. Ele se pôs a caminho e, ao chegar à porta da cidade de Sarepta, encontrou uma viúva recolhendo gravetos. Elias a chamou e pediu água e um pedaço de pão. A mulher, em sua miséria, respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Tenho apenas um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite numa jarra. Estou recolhendo uns gravetos para levar para casa e preparar uma última refeição para mim e para o meu filho. E depois vamos morrer. O coração de Elias, cheio de fé na provisão divina, não se abalou. Ele disse à mulher: não tenha medo, vá para casa e faça o que você disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo para mim e traga-me, e depois faça para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na jarra não diminuirá, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva, em um ato de incrível fé e obediência, fez conforme a palavra de Elias. E, para sua admiração e alegria, a farinha na vasilha e o azeite na jarra não se acabaram, nem diminuíram, pelo restante dos dias da seca. Ela e seu filho, juntamente com Elias, tiveram o que comer, dia após dia, testemunhando o poder sobrenatural de Deus em ação. Elias, o profeta que havia sido sustentado por corvos, tornou-se agora o instrumento da provisão de Deus para uma viúva e seu filho, salvando-os da fome e da morte. E o que nós podemos aprender com esse contexto bíblico que nós acabamos de ouvir é como o profeta ouve, obedece e confia na voz de Deus. Nós vemos como o profeta tinha intimidade, comunhão com Deus, ao ponto de ter um coração e um ouvido atento para ouvir a voz de Deus. Será que nós estamos reservando tempo para ter intimidade e comunhão com Deus e a partir daí ter um coração sensíveis para ouvir a voz do Senhor, discernindo a vontade de Deus para nossas vidas? Através da atitude do profeta, ele nos ensina a importância que é de nós ouvirmos a voz de Deus em meio às nossas crises, angústias, aflições, ansiedade, provações, tribulações que nós passamos diariamente nas nossas vidas. O quão é importante nós parar um momento da nossa vida para ouvir o que Deus tem a falar conosco. A segunda coisa que nós podemos aprender com essa palavra é que o profeta, ele não somente ouve a voz de Deus, como também ele obedece incondicionalmente à voz do Senhor, sem hesitar, sem duvidar, sem questionar a voz diretiva de Deus que estava impulsionando ele para que ele saísse daquele lugar e fosse para o oriente do Jordão. O profeta toma uma atitude de obedecer à voz de Deus. Será que nós estamos obedecendo a voz de Deus mesmo quando o Senhor nos direciona
para lugares improváveis e difíceis? Será que nós estamos obedecendo incondicionalmente à voz diretiva de Deus, ou nós estamos resistindo à voz do Senhor porque nós não queremos ir ou seguir ou fazer a vontade de Deus nas nossas vidas? O profeta, ao obedecer à voz de Deus, ele vive o sobrenatural do Senhor. Aprendemos aqui também, querido, que se nós ouvirmos a voz de Deus e obedecer a sua palavra, as portas dos céus se abrirá para nossas vidas e nós vamos também viver o sobrenatural de Deus. O profeta resolve confiar que Deus irá sustentá-lo mesmo diante daquelas grandes circunstâncias que ele estava vivendo. Ele sabia que Deus cumpriria com a sua palavra e Deus sustentaria com as suas provisões diárias. O profeta confia na providência. O que nós podemos aprender com isso é quando nós resolvemos ouvir, obedecer e estar no centro da vontade de Deus, o Senhor irá nos proteger, nos livrar, nos guardar, prover, sustentar, mesmo em tempos difíceis. O Senhor está nos ensinando algo muito importante aqui para nossas vidas, que é: esteja no centro da minha vontade, ouça e obedeça a minha voz, que eu vou cuidar de você, eu vou prover na sua vida, eu vou sustentar você mesmo em tempos difíceis. Nós podemos aprender aqui quanto mais eu tenho intimidade com Deus, mais eu vou viver na sua dependência. Quanto mais eu ouço a voz do Senhor, mais eu estarei no centro da vontade de Deus. Quanto mais eu estiver obedecendo a voz do Senhor, mais Deus irá nos sustentar sobrenaturalmente, porque Deus, ele é fiel para nos guardar e cumprir com a sua palavra. O profeta não sai da direção de Deus. Pelo contrário, ele permanece na direção de Deus e Deus cumpre com a sua palavra. E estes são os ensinamentos que nós podemos aprender na luz das Escrituras Sagradas, expondo a passagem bíblica para a glória de Deus. Coloca aí nos comentários, meu querido, se essa palavra foi edificante, se trouxe algum ensinamento para a sua vida e edificou a sua fé na presença do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.